Polícia política? Era o Salazar. A mim, Francisco. A liberdade, nem mais um soldado para observar. Que as pessoas não podiam dizer nada, porque se dissessem, no outro dia tinham alguém à porta após levar preso. Aquilo que eu ouvia quando era novo. Vós vindos de Portugal, para Portugal, e para defender Portugal. O 25 de Abril foi fundamental para mudar isto tudo. Abril, para eu poder ter sonhos. Que coisa rica! Efetivamente, ninguém gostava do regime que existia, porque aquilo era um regime em que ninguém se sentia bem e quem viveu esses tempos sabe bem que eram tempos difíceis e que não havia liberdade, não havia nada. Eu ouvi falar que havia informadores da PIDE, que as pessoas não podiam dizer nada, porque se dissessem, no outro dia tinham alguém à porta após levar preso. A gente ouvia falar mas toda a gente com receio dos informadores da PIDE. Quando converso com pessoas do meu tempo, da minha idade, isso tudo, dizem assim, olha que neste tempo havia respeito. Havia respeito, o respeito era ao medo. Estivesse num café a dizer bem do Salazar, a dizer bem dele, a polícia de PIDE andava à civil, andava à paisana. Amigo, está preso. Porquê? Você está a falar do Salazar, hein? Eu estava a dizer bem. Não, nem bem nem mal, não se pode falar nele. Está preso. Não devemos falar em Salazar. Não, nem bem nem mal, não se falava nada. Os próprios jornalistas, os poetas, os escritores eram presos. O teatro e o cinema, pessoas que escrevessem que não fosse a favor do Estado Novo, eram presas. Não havia liberdade de imprensa, eram censurados. Recordo-me que em 1973 surge o Expresso, o jornal Expresso. E o jornal Expresso, que era do Pinto Balsemão, retrata muitas vezes a chamada ala liberal na Assembleia Nacional antes do 25 de Abril. E eu recordo-me de ler o Expresso, avidamente, que era o único jornal que podia haver da oposição, porque era o único jornal tolerado, porque todos os outros eram censurados. Era o único jornal tolerado. E eu gostava de ver as intervenções do Sá Carneiro, do Miller Guerra, do Pinto Balsemão, do Magalhães Mota, a chamada ala liberal. Lembro-me de dizer ao meu pai, isto está a mexer. E o meu pai dizer, isto não é oposição. Isto é uma ala da situação, mas discordante do regime. Isto não é oposição. Como eu ia a ver muitas vezes com a minha mãe vender fruta, íamos a pé, de Morteira para Vieira do Minho. O meu pai dizia-me, tu se fores a Vieira, olha minha filha, tu se vires alguma coisa escrita numa parede, que eles às vezes naquelas tapagens das obras, eles ponham uns editais, tipo, uns papéis, e a gente tinha a mania de lerem. E meu pai dizia que não fosse. Porquê, pai? Porque, olha, era assim que me queriam levarem, porque eu fui apanhar um papel que vi no chão, que era na altura dos votos, e eles queriam, estavam já uns poucos para me levarem. Só que depois apareceu o encarregado da obra e disse, não, isto é um homem nosso aqui. Vocês não... E não deixou ir o meu pai, senão, sei lá, se o meu pai voltava a aparecer, né? Não sei se o meu pai voltaria a aparecer, né? Quer dizer, o rapazinho aquilo também me transmitia curiosidade. Ele, isto é contra o Salazar. Porque a PIDE, a PIDE não era ruim. O que eram os informadores é que eram terríveis.
Monsul era terrível, porque já havia médicos, já havia farmácia, já havia pessoas muito mais evoluídas do que sejam de Rei. E então eles andavam pesquisa aqui, pesquisa ali. Havia muitos camuflados. Eu não vou falar, às vezes custa falar nisto. Havia aqui um que a gente chamava-lhe o gravateiro, que vendia gravatas ali à porta do café. De carapido, a gente começava a ver, teve sem microfone debaixo da gravata. Haviam, quer dizer, as pessoas estavam sentadas num café a conversar, no dia seguinte vinha a Pedro, levava-os e... São António Gaspar, que na altura nós morávamos ali perto na avenida, à noite, a fugir, outros ali na Quintã, nas medas da lenha não, da palha. Metiam-se lá, a cobrir isso. Quando a Pida andava por aí, só sabia que havia informadores. A gente estava no café a falar e daqui para ali já bufava e lá vinha os gajos levavam de gancho. Os padres eram um dos principais informadores da Pida, que era o que eu ouvia. Seria verdade, não seria? É possível que seja verdade, porque as pessoas iam dizer os fracassos delas aos padres e os padres tinham tudo na mão. E eu ouvi dizer que aqui na Póvoa que havia o padre Zé Dias que mandava prender qualquer pessoa. E se o padre Zé Dias foi parque da Póvoa de Lanhoso, não era? Era assim uma pessoa autoritária, assim, a pessoa que era um pouco ríspido. Mas eu não tenho que dizer nada dele, nada. Só tenho que dizer bem dele. Olha que o padre Zé Dias só comia pouco tempo, não é? Porque ele faleceu, suponho eu, que foi em 62. Não sei bem a certeza, porque foi em 1962. Além do padre da freguesia, era o presidente da Câmara. Havia medo. Há pessoas que diziam que eram informadores da PIDE e com certeza davam informações, se calhar em primeiro lugar ao padre Zé Dias, porque ele era o presidente da Câmara e era o que mandava em tudo, aqui a Misericórdia, o hospital, tudo isso, ele é que chegava ali, a família dele era natural de Famalicão, de uma freguesia de Famalicão, só de Gavião ou qualquer coisa, e de modo que o padre Zé Dias era o maior daqui. Da coisa, que não se fazia nada aqui na vila sem ordem do padre Zé Dias. Que o senhor padre Zé Dias, que não queria pagar, hein? E o meu pai com os filhos em casa, sabe Deus como, e humilhou-se muito a dizer que os filhos tinham fome, e ele pagou. E aos outros não pagou, porque os outros eram mais rebeldes. Andava um senhor na feira da Póvoa de Lanhoso a pedir para o São Mateus da Gonça. E andava com uma opa. E o padre Acácio, não sei se alguém o conheceu, que era parque de Monsul, padre Acácio, encontrou-o. Disse, olha, vai ali acima, você padre da freguesia, ele dá-te boa esmola. Vai lá. E ele foi por acima, acreditou, com a opa. Chegou lá, disse, bom dia. Sabes para quem estás a falar? Sim, a voz dele. Para ser abade. Para ser abade nada. Quem estás a falar? É para ser abade. Olha, eu digo-te, não estás a falar nada para ser abade. Se falar para ser abade, para o Presidente da Câmara, para a autoridade, para o regedor, para a autoridade. Tira-me essa opa, manda já prender. O homem cheio de medo foi por lá abaixo e tirou a opa. Umas famílias, em 1959-60, do tempo da campanha de Humberto Delgado, havia umas famílias aqui que eram muito revolucionários contra o padre Zé Dias. Quer dizer, estes tipos são como o outro. Põe o ramo de loureiro de um lado e vende o vinho do outro. Quer dizer, são muito relacionados no café contra o padre Zé Dias. Mas no fim de contas vão junto dele tirar o chapéu para os padres Zé Dias empregar os filhos nas repartições públicas. O padre Zé Dias tinha o bom e tinha o mau. Se aparecesse aqui alguém, chamadas agora Azai, ele corria-os. Quem mandava aqui era ele. Chegava aí a uma loja qualquer comércio, vai estar fechada, não sei o que vai estar aberta. Segundo o que eu sei, ele tinha uma ligação muito grande com o Salazar. Era um homem que falava muito bem, de uma forma fluente, sem papel, discursava muito bem.
E naquela altura, o Padre Zé Dias era figura aqui temida para muita gente. Oposicionistas, Padre Zé Dias. Agora, também tinha as coisas boas, também ajudava muita gente. Eu nunca senti muito mal a falta de liberdade, que eu não era político e não participava em reuniões revolucionárias. Eu apenas comecei a perceber-me de que havia, portanto, movimentos revolucionários quando era estudante em Coimbra, porque lá recebia na caixa do correio, que era os prospectos, que eles já contavam na altura nos prospectos, portanto, as atividades que eles desenvolviam, e eu apercebi-me de que havia pessoal que estava, portanto, a fazer oposição. Do PC também se recebia lá, também prospectos, mas em menos quantidade. As universidades eram um centro de contestação. Na Universidade de Direito e na Universidade de Letras, que ficam frente uma à outra, havia movimento frequente contestatário. O meu pai, desde o tempo da universidade, que tinha participação política. Inicialmente, ele militava no Partido Comunista, ou melhor, numa associação estudantil ligada ao Partido Comunista, que era onde havia oposição. Inicialmente, a oposição era o mudo juvenil. Mais tarde, ele afasta-se do Partido Comunista, mas teve, desde sempre, desde os seus 18, 19 anos, que teve muita militância política. O Zeca Afonso era professor. Foi proibido de dar aulas. Como tantas pessoas neste país que eram funcionárias públicas foram expulsas do funcionalismo público porque não comungavam das ideias do Estado Novo. Nós tínhamos uma noção da justeza, das lutas e da oposição, mas não estávamos verdadeiramente envolvidos nela. Agora, um jovem que tem uma noção de que as coisas estão mal, chega a Lisboa com movimentos políticos fortes, sobretudo do PCP e do MRPP, nas universidades, e com a sensação, efetivamente, de que as coisas não estavam bem, envolvi-me sem nenhuma filiação em nada, mas envolvi-me em vários momentos. Claro que havia sempre focos de alunos que tentavam, de alguma forma, furar um esquema ou outro, impor os seus ideais, mas efetivamente naquela altura as pessoas também não se atreviam a muito. Havia sempre carrinhas de polícia de choque, com cães, para intervirem quando fosse necessário, e dentro das faculdades, dentro das universidades, havia aquilo que nós chamávamos os gorilas, que eram ex-comandos, ex-fuzileiros, ex-paraquedistas, tipos com porte físico tremendo, que estavam encarregues de manter a ordem dentro da universidade. Quando eventualmente não conseguiam manter a ordem dentro da universidade e o descontentamento extravasava para o exterior, então entrava a polícia de choque. Os gorilas tinham duas armas que gostavam muito, soqueiras, e a arma que eles mais gostavam eram os bastões de matraquilhos, sem os matraquilhos. E não tinham problemas nenhuns em bater nos estudantes. Vi várias situações dessas, eu próprio estive uma vez envolvido numa. Vai-se para a faculdade com 18 anos, portanto, com 18 anos pode-se ter coragem, mas não se tem tanta coragem quanto isso para enfrentar as consequências, se efetivamente esse tipo de manifestações chegaram, e em alguns casos chegaram ao conhecimento de quem fiscalizava. Estou-me a lembrar da manifestação do 1º de Maio, essa iria, que foi dissolvida pela polícia de choque, com os canhões a lançarem água manchada para as pessoas ficarem manchadas. Recordo-me que havia umas centenas largas de estudantes no Rossio, era dada a ordem de debandada. Os estudantes, eram essencialmente estudantes, não fugiram, e a polícia de choque carrega.
Da polícia de choque ainda se conseguia fugir. O pior eram os PIDs que estavam envolvidos no meio dos manifestantes, que tinham uma prática, era rasteirar e depois, uma vez mais e sempre com as soqueiras, socar e prender. Eu, como todos, fugimos e a certa altura vejo-me completamente cercado na zona do Rossio, entre o Rossio e a Praça da Figueira, vejo-me completamente cercado e assustado. Pronto, vou levar aqui uma sova. Acontece que cruzo-me com uma miudita que estava ainda mais assustada do que eu, que era costureira, e eu tive... Ela estava tão assustada, que eu disse: dê-me o braço e vamos fingir que somos uns namorados apanhados aqui no meio. E o ar dela era tanto de terror, e ela estava mesmo, não tinha nada a ver com aquilo, que conseguimos passar pela polícia sem sermos incomodados. Lembro-me bem de ver a minha colega de turma, a Ana Gomes, ser puxada pelos cabelos, arrastada pelo chão, pelos cabelos, pela PIDE, pelos gorilas, nos corredores da universidade. É o Freitas do Amaral que vai a passar e que interfere e ordena que os gorilas alarguem. Estava eu e outro colega a tentar soltá-la, ia levar ela, íamos levar nós. A nossa sorte foi o Freitas do Amaral aparecer e obrigá-los e ordenar-lhes que alargassem. Ainda o Freitas do Amaral ainda foi ameaçado, porque eles não obedeciam a ninguém. Mas lá, mais uma vez, conseguimos sair dali mais ou menos incólumes. Mas isto era o nosso dia-a-dia, era feito assim. Muita contestação, muita pancada que levávamos, mas a certeza que estávamos certos. Porque, ao fim e ao cabo, nós estávamos a lutar pela liberdade, pelo fim da guerra. O meu pai era um opositor ao regime. Como jurista, o meu pai não teve muita intervenção enquanto advogado. Eu creio que ele só advogou uma vez ou duas vezes nos tribunais plenários. O trabalho dele era mais em termos locais e distritais. O meu pai esteve preso antes do 25 de Abril, preso pela PIDE, na sequência das eleições do general Humberto Delgado. Não esteve preso muito tempo, felizmente, 15, 20 dias. Acho, pelo menos ele nunca nos disse que tivesse sido torturado. Apareceu lá um senhor que era partidário do Humberto Delgado e nós íamos com ele lá para a paródia e comíamos e bebíamos à borda e eu votei por Humberto Delgado. Tu votaste em Humberto Delgado e depois foste-te gabarem. Ele tinha que ser aumentado. Acho que eles lá na polícia de 5 em 5 anos, ou de 7 em 7, eles tinham uma de eternidade. E eles nunca mais lhe deram essa de eternidade, que ele tinha direito. E depois ele foi saber o porquê. Qualquer coisa, você andou a dizer que ia votar em fulano. E a partir daí, ele depois tinha sempre muito medo. E o chefe, como via a minha conduta, que eu não era assim rebelde nem nada, e chamou-me a atenção. Se eu tinha ideias subversivas. Eu não tenho ideias nenhumas subversivas. Então foi isso, está bem, vai. E pronto, e dizia assim, pronto, você esteja descansado que nunca mais ninguém lhe pergunta nada. E nunca mais me perguntou nada. Isto foi logo assim, pai, 2 anos, ainda não tinha 2 anos ainda, quando eu tinha de polícia, quando ele me chamou a atenção. O meu pai, ele era contra o regime. Um dos seus dias, como estava com baixa, vinha muito aqui à prova que tinha aqui um irmão que era o António Biquinha. E vinha para a Póvoa, pronto, era a terra dele, que ele nasceu aqui na Póvoa. E então o meu pai estava no Café da Fininha, mais 2 senhores, a falar sobre a morte de Humberto Delgado. E então o senhor, o barbeiro, que era do lado, foi por trás, que há lá os quintaizinhos que se passa de um lado para o outro, e perguntou quem é que estava a falar sobre o regime.
E eles disseram, somos nós, estamos aqui a falar sobre a morte do Berto Delgado, que somos contra e tal. E ele disse, mas vem aí a PIDE. E o senhor levou-os para a casa deles, para a casa dele. O meu pai esteve 48 horas, a minha mãe sem saber do meu pai. E chorava, meu homem deve estar preso, meu homem deve estar preso, meu homem deve estar preso, o que é que eu vou fazer com os meus filhos pequenos e tal. E eles tiveram 48 horas à porta do café, recorreram a casa toda, da Fininha, a ver se quando é que eles saíam. E então, enquanto eles não saíram dali, o meu pai e os outros 2 senhores também não saíram da casa do outro senhor. Depois eles foram-se embora e eles, antes de se sair da casa do senhor pela porta, saíram pelas traseiras, que era a quinta da Dona Luizinha, do Cirilo, e foram sair deste lado, né, que agora é os Correios, é por ali fora, que antes ali era uma quinta. E o meu pai e mais outro senhor foram sair por aí. E o meu pai tinha uma Vespa, e antes de ir buscar a Vespa para ir embora para casa, foi a pé. E quando a minha mãe viu o meu pai, aquilo foi uma alegria lá na casa. Recordo-me de ver em minha casa, muito antes do 25 de Abril, Mário Soares, o Salgado Zenha, esses 2 pelo menos eu recordo-me bem. Era toda aquela gente que queriam mais para este país, O meu pai, no entanto, por uma questão de cautela, ele não queria que nós, os filhos dele, tivéssemos participação política, ou pelo menos conhecêssemos o envolvimento dele. E o meu pai foi um dos 27, creio que os 27 fundadores do Partido Socialista na clandestinidade. Agora, doutrinou-me pelos princípios que ele defendia. Aderia ao MDP-CDE, onde estava realmente a oposição toda, desde o PSD até CDS e tal, e até PC. Não havia classes divididas. O Partido Comunista concorreu em 69 com a CDE, Comissão Democrática Eleitoral. E à altura do Dr. Tinoco, Miranda Andrade, António não sei o que mais, Cunha Coelho, que concorreram com a CID, Comissão Eleitoral de Unidade Democrática. O MDP não tinha organização verdadeiramente. Era um grupo que se reunia, enfim, e que até nem éramos muitos. Dos que reuniam assim habitualmente, éramos 10 ou 15. Nessa altura, há já dois movimentos dentro dos democratas de Braga. De tal forma que nas eleições para a Assembleia Nacional havia 2 listas. A lista da CDE, a Comissão Democrática Eleitoral, que era ligada ao Partido Comunista, muitos com nomes que depois foram importantes no Partido Comunista, e havia a Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, que estava ligada, não havia Partido Socialista ainda na altura, mas que havia já uma ideia diferente de pessoas que já não faziam parte do Partido Comunista e que já tinham uma forma diferente de pensar. A pseudo Comissão Eleitoral de Unidade Democrática. O meu pai, Cunha Coelho, José Ferreira Salgado, sobretudo muitos advogados, médicos, comerciantes. Não eram partidos, porque não eram admitidos partidos, por isso é que um era Comissão Democrática Eleitoral e outra Comissão Eleitoral de Unidade Democrática. Não havia partidos, os partidos estavam proibidos. Esta candidatura foi apresentada em 1969. Dizia assim: candidatos da oposição à Assembleia Nacional do Estado Novo pela CIL de Braga em 1969. Candidatos: António de Oliveira Braga, Adelino Augusto Miranda de Andrade, Francisco Xavier Sampaio Tinoco Faria, Manuel Martins Costa, Joaquim José Rezende Pereira Borges, Artur Carlos Domingos da Cunha Coelho. Nas primeiras eleições, nas eleições para a Assembleia Constituinte, o meu pai foi escolhido como o número 1 do distrito
e era um advogado da Póvoa de Lanhoso. Foi escolhido como seria o cabeça de lista, mas de Lisboa impuseram outra pessoa como cabeça de lista. Mas a nível distrital, o Partido Socialista escolheu o meu pai porque ele realmente era uma personagem preponderante do Partido Socialista aqui. Há aqui um aspecto que queria frisar. A CIUD só apresentou listas em 3 distritos. Foi em Lisboa, em Braga e no Porto. Tínhamos 2 PIDs no grupo. 2 tipos que não eram PIDs, eram informadores. Um era de Barcelos e outro era daqui. E numa reunião que fizemos aqui, foi ele até o daqui, tinha lá uma garagem e propôs, eu tenho ali uma garagem, ninguém passa por ali, podemos fazer na garagem, ninguém dá conta e tal. Né? Fizemos lá uma reunião e mas disseram, e levem comida porque é para o dia todo, lá temos muito que discutir. Lá vamos nós às costas do Fernel, 11 horas. Até à porta abre 6 polícias. Ninguém sai. Vamos ter que identificar toda a gente. Bem. Lá começaram a identificar, mas depois, nem sei se foi ali no Lima ou o Santo Simão, podemos comer, temos aqui a comida, vamos comendo, enquanto esperamos que nos identifiquem. E assim foi. Lá nos identificaram, éramos 30. Lá nos identificaram a todos, deixaram sair. Participação ao tribunal, fomos julgados e fomos todos condenados. Eu nem estava presente, fui para Monte Alegre. Fomos todos os 30 condenados. Há uma ação, há um comício no Teatro Circo. O Teatro Circo completamente a abarrotar. Havia ainda o galinheiro. Portanto, de baixo a cima, não sei quantas, 2.000, 3.000 pessoas, que era muito. Era muito porque era contra o regime e era muito difícil ser contra o regime. Eu recordo-me que o comício começa com um elemento da GNR, creio eu, ou do Exército, já não me lembro, a dizer a sala estava cercada pela polícia, mesmo dentro do teatro, cercada pela polícia, cheia de pits, porque estavam em toda a parte, e uma informação que é assim: é proibido falar da guerra colonial. Se alguém fala da guerra colonial, a sala é imediatamente evacuada. Os votos não eram como hoje. Não se ia a uma mesa de voto, não estavam lá os votos, e as pessoas pegavam no voto, escolhiam e marcavam o voto que queriam. Os votos eram entregues aos partidos candidatos ou aos movimentos candidatos, mas os boletins de voto eram entregues às comissões eleitorais. E depois, esses movimentos é que tinham que andar a distribuir os votos pelas pessoas que sabiam que iam votar neles. E pior, os votos não eram iguais. Deveriam ser iguais, mas tinha-se consciência que uns votos tinham uma coloração ligeiramente diferente de outra. E havia gente a anotar. Quando se levava o voto, via-se: este vai votar na situação, este vai votar na oposição. E havia gente a tomar nota das pessoas que votavam na oposição. Isto é contra o Salazar. E nós, quando somos novos, temos sempre a tendência de ser contra o poder instituído. Eu era no BITS, uma senhora tinha uma loja e eu estava lá. Ganhar as eleições foram roubadas. Dizia a mulherzita: está calado, se a pida bem, vai já de gamela. Mesmo numas eleições, que eram umas eleições que era uma farsa. E a oposição sabia que era uma farsa. Mas ia para ter oportunidade, não vou dizer tempo de antena, porque não, as televisões não passavam isto, mas dentro da vida da cidade, da vida do distrito, haver algum movimento. Era este o Estado novo. Era este o Estado, eu não lhe queria chamar fascista, mas era este o Estado da nossa inexistente democracia, da nossa inexistente liberdade.
O doutor Mário Soares, numa altura que ele estava no escritório, tínhamos lá o PBX, eu atendi, e uma chamada do doutor Mário Soares para falar com o doutor Francisco Coutinho que faria. Eu passei a chamada, eu disse, doutor, é o doutor Mário Soares. E passei a chamada longe de mim, do meu imaginário. Quer dizer, não pensava que era o Mário Soares, nem no meu imaginário, a figura que viria a ser politicamente. É quando fala com ele e depois na conversa comigo, diz-me, o doutor Mário Soares veio aqui ao funeral do pai, ele está exilado, penso que era em Santo Meio Príncipe, e disse, ao funeral do meu pai eu vou, nem que seja preso outra vez. E veio. No dia seguinte, é quando liga um agente da PID, julgo que era o Saquete ou Sachete, falar com o Dr. Mário Soares, para encontrar com eles num encontro convosco, aí. E foi falar com ele, e o que a PID lhe transmitiu foi isto. Dr. Mário Soares, amanhã vai embora, se não for é preso. O próprio Dr. Tinoco foi preso pela PID. Ali na casa onde hoje é PAV, que era a casa da mãe da Dona Isabel. Estava ali um dia da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, chegou lá e levou preso. E uma das coisas que a mim me fazia confusão, na minha inocência de rapaz, já não era tão inocente quanto isso, era pensar assim, como é que um homem como o Dr. Tinoco faria, que tem um carro, tem um taunos, boca de sapo, tem uma casa, é advogado, socialmente muito bem conceituado, e é preso pela PID? Porquê? Comecei a pensar. Queria uma coisa que todos nós queríamos: a liberdade. A liberdade. A liberdade e direitos sociais e políticos para as pessoas deste país. E aqueles calabouços nem para a polícia devia serem. Eram uns calabouços extraordinários mesmo. Nojo, nem se podia lá estar com cheiro nem com nada. Era uma coisa. Hoje era mesmo subhumano, naquela altura mesmo. Meu Deus do céu. Não tinha. Era um tabuleiro assim inclinado, tábuas, e dava-lhe uma manta só. Os políticos é que mandavam para lá. E nós tínhamos lá 24 horas, que não podíamos ter mais, e depois iam para a judiciária. O Salgado Venha, o Sr. Dr. Mário Soares, o Sr. Algo Cunhala e o Tangarrinha. Ainda havia lá mais uma senhora, que eu agora não me recordo o nome dela. Mas nós, tinha outros calabouços que estavam no calabouço das mulheres. Nós só passávamos por lá e a gente resistava lá, mas ia para o calabouço das mulheres, ficava noutra secção. E o Sr. Dr. Mário Soares mandava-nos pôr sempre no calabouço número 5, que foi o que matou, foi feito esse calabouço, foi o que matou o Sidónio Paes. E a mulher do Sr. Dr. Mário Soares zangava-se. Chegava lá e ficava zangada com coisa. Se fosse hoje, nem os polícias lá não deviam estar. a favor Aquilo deles. era um nojo. Aquilo era um nojo. Mas esse calabouço 5 era sempre mas o Sr. Dr. Mário Soares já sabia qual era, que ele encaminhava só para lá. A gente estava lá, punha só o nome dele e tal, escrevia o nome dele e a coisa e a profissão e tal, e ele já sabia qual é o calabouço que lhe estava destinado. Mas era pouco tempo. Há muita gente que passou por muito, não era fácil. Não era fácil combater um regime de 48 anos de ditadura, não é? E tudo controlado. E eu acho que assim, porque é que Portugal precisava de uma polícia política? Não é? Um país tão pequeno precisava de uma polícia política a perseguir as pessoas. Vós vindos de Portugal, para Portugal e para defender Portugal. O encerramento do discurso. Estas palavras ficaram na memória. E eu digo uma coisa, comecei a ler: nomeados para prestar uma comissão de serviço no ultramar, os seguintes caos milicianos, fulano. Eu soubesse ali um buraco, eu tinha entrado pelo buraco abaixo. Nunca pensei nisso, sempre pensei que é o dever do cidadão cumprir com a sua missão. Quanto mais tempo estivesse na tropa, pior era. Foi ali que nós tivemos o primeiro contacto com os inimigos. Ali o tiroteio era à volta das 11 horas da noite,
E foi ali que eu compreendi realmente onde me tinha vindo meter. E então a madrinha de guerra era uma pessoa com quem os militares contactavam e elas escreviam que era para ajudar a passar o tempo. Um homem da Póvoa, o Vítor, filho da professora de galegos, escreveu nas casernas de um lado e outro as letras garrafais, letras grandes a vermelho, nem mais um soldado para ultramar. Tenho histórias, e realmente, normalmente as histórias lá são tristes, não é? Portanto, era uma vida... Há muitas há coisas que ele não me contou, mas e nenhum soldado conta tudo, a ninguém, nem à própria mãe. A guerra foi traumática para os que estiveram e até para os que não estiveram, mas tinham receio de ir. Verifiquei que eles estavam receptivos a qualquer tipo de movimentação e aproveitei para ir lançando, como tinha prática da oposição, aproveitei para ir lançando também algum veneno e quando me embarquei fiquei convencido que eles que fariam qualquer coisa e, portanto, não me surpreendeu totalmente o 25 de Abril.